Boa noite, galera. Como vocês estão? Vocês lembram que nos vídeos anteriores eu estava falando bastante de uma placa RX 6600, que era o centro do custo-benefício? Bom, durante esses dias eu venho observando que talvez atualmente a 6600 tenha perdido a sua posição de custo-benefício. Porque se a gente for analisar e colocar ela em comparação com outras placas de vídeo, ela está custando 1.700, ela está custando, tá? 1.700. Atualmente, teve uma promoção dela em um dos grupos do Telegram que eu tava, que ela tava por 1.529. Que baita promoção. Bom, comparando ela com a 7.600, que é só um pouquinho mais cara, que tá por 1.900, tá por 1.900, 1.999, eu acho que talvez não vale a pena. E outra, mesmo se eu fosse optar por comprar uma 6.600, eu descobri durante esses dias, durante essa semana, que a minha fonte ela não conseguiria suprir mesmo uma placa de vídeo que é menos quente e que consome menos energia. Mas mesmo assim a minha fonte, por ser uma fonte de 450 watts, 80 para os bronze, entrega 100% dos watts que ela está dizendo ali. E é nesse vídeo que eu gostaria de fazer uma síntese de tudo que eu entendi sobre fonte. Descobri umas coisas novas, tive um plot twist incrível. Eu vou falar alguns tópicos, vou falar os pontos importantes na hora de escolher uma fonte. E eu espero que vocês fiquem até o final do vídeo, que hoje a gente vai aprender muita coisa. Eu vou trazer 3 recomendações minhas de fontes que hoje estão valendo a pena. Fontes até R$400, tá? O que é uma fonte? O que é uma fonte de alimentação? Qual é a sua função? O que ela faz dentro do PC? A fonte de alimentação, como seu próprio nome já diz, ela alimenta os componentes do nosso computador, alimenta os componentes da nossa máquina, nosso PC gamer. Como ela faz isso? Ela puxa a energia da tomada e converte em uma outra forma de energia mais adequada, mais regulada, para que possa suprir as necessidades do nosso computador sem sofrer oscilações e sem ter tensões de energia. Vamos supor, a energia elétrica ela tem várias oscilações. O que a fonte faz? A fonte ela pega essa energia elétrica e transforma em energia estável. Pelo menos é esse o objetivo, é isso que deveria acontecer, tá? Algumas fontes não conseguem fazer isso. Isso de conseguir converter essa energia elétrica em energia mais estável, em energia regulada, para que possa suprir as necessidades do nosso computador, se chama ripple. Algumas fontes têm ripples excelentes. A energia segura, traz segurança para o nosso computador. Agora a gente já descobriu que a fonte ela literalmente alimenta o nosso computador. E se ela não consegue alimentar o nosso computador, se ela for uma fonte de uma qualidade ruim, se ela não tiver um ripple bom, o que isso significa? Quais vão ser as consequências? Vão ser drásticas. A gente vai literalmente ter prejuízos, porque a gente vai perder nossa máquina. Nossa máquina pode, com tempestades, com algumas tensões de energia, se a nossa fonte não for uma fonte boa, que tem um ripple bom, o nosso computador pode vir a queimar. Bom você ir comprar uma fonte só analisando o preço. Você comprar uma fonte só por ela ser barata. Você tem que analisar isso, porque você vai estar colocando em risco todo o seu computador. Você descobrir quanto que consome o seu computador, quantos watts consome a sua máquina, a gente pode colocar no Google PCU Calculator. A gente entra em um desses sites e coloca componente por componente, e no PCU Calculator a gente vai ter o cálculo do TDP, do quanto de energia o nosso computador consome. E isso é muito bom para você saber quantos watts você precisaria para suprir a sua máquina. Antigamente existia um site chamado Watervision. Muita gente conhece esse site era muito bom. Só que hoje em dia esse site não existe mais. O criador literalmente decidiu que iria parar. Mas esse site era um site de referência para você usar para calcular os watts e quanto o seu computador consome. Se você não sabe quais as peças que tem no seu computador, se você não entende quais são as peças que tem na sua máquina, outra forma de você saber qual seria a potência de fonte ideal seria você pegar a sua placa de vídeo. Vamos supor que você tem um RX 6600. Olha lá. Aí você vai no Google, coloca a sua placa de vídeo RX 6600 e coloca o nome Tech Power Up. Você indo nesse site, você desce lá embaixo, você pode observar que tem uma recomendação de fonte. Vamos supor que a recomendação de fonte para essa RX 6600 seja 600 watts. 600, 550.
Quando você pega essa recomendação, você já tem ali a potência de watts mínima que você deveria ter. E é bom você levar isso como métrica, como literalmente mínimo mesmo. Porque você tem que ter um pouquinho de sobra para que o seu computador fique mais seguro. Outras informações que constam na fonte são selos. O primeiro selo que eu vou explicar é o selo 80 Plus. É um teste que foi feito na qual a gente descobre a eficiência da nossa fonte. Bom, vamos supor que uma fonte é 80 Plus bronze. Eu vou estar mostrando uma tabelinha aqui. Fala quanto de porcentagem a sua fonte consegue entregar de eficiência. Ou seja, há fontes que não vão conseguir entregar literalmente os 600 watts, os 450 watts. Como a minha é uma EVGA, eu vou estar mostrando ela para vocês nesse vídeo também. A minha fonte é uma EVGA de 450 watts, 80 Plus bronze, PF. Ela tem literalmente os 450 watts? Não. Por isso que ela tem esse selo 80 Plus bronze. O 80 Plus bronze, quando uma fonte recebe esse selo, quer dizer que ele consegue entregar 82% ou um pouquinho mais, 82% a 85% de eficiência. Você calcular, você fazer isso na calculadora, tá? Você pega os watts, por exemplo, 450 e multiplica por 82 e divide por 100. Essa vai ser a voltagem real, literalmente real, da sua fonte. Outro selo também é um selo da TechLab. A TechLab é um pessoal aqui do Brasil, que o link na descrição do canal deles, o canal da TechLab. Eles fazem testes com essas fontes. Os testes deles são muito bons. O selo dele é muito importante, o selo da aprovação do TechLab. Quer dizer que aquela fonte consegue entregar a qualidade, quer dizer que aquela fonte é segura, tá? Outro selo também, além desses dois selos, é o selo Cybernet, esse selo aqui. Outro termo também dentro das fontes é o termo PFC ativo. O que significa isso? PFC significa Power Factor Correction, ou seja, é uma correção de força de energia. Significa que ela consegue ser menos quente, ser mais eficiente e consegue regular a energia, ser mais eficiente, regular a energia e ser menos quente, ter uma refrigeraçãozinha ali. Então também é importante uma fonte ter o PFC ativo. Eu gostaria de trazer para vocês 3 recomendações de fontes atualmente que estão de até R$400. Essas 3 recomendações, eu tô de olho nessas 3 fontes, tá? A primeira recomendação que eu faria para vocês é uma fonte de uma marca muito conhecida, a Corsair. A Corsair é 750 watts, 80 Plus bronze. Ela é muito boa, essa marca é muito boa, é uma fonte confiável, vocês podem confiar nela. Ela é um pouco cara no seu preço normal, tá? Ela é 500 e pouco na data que eu tô gravando esse vídeo, mas vira e mexe ela aparece em promoções, em grupos de promoções do Telegram. Ela já apareceu por 360, então é um preço bem ok, tá? É um preço bem ok para uma fonte da Corsair de 750 watts. Não literalmente 750 watts, mas é uma fonte muito boa que vai suprir a maioria dos componentes, que vai suprir até um PC um pouquinho high-end, tá? Bom, outra recomendação de fonte é a fonte da Game Medias, é a fonte Cyclops 750 watts. Ela na Terabyte, como a minha região aqui é região do Nordeste, a Terabyte cobra frete. Essa fonte fica por mais ou menos R$392. Pode deixar lá por 400, essa fonte é R$400, essa fonte da Game Media Cyclops. Ela é muito boa, ela é muito segura, ela não esquenta tanto, não é uma fonte que esquenta tanto. A sua eficiência pode chegar a 85%, então se você for multiplicar 85 por 750 e dividir por 100, você tem o valor certinho do quanto aquela fonte consegue entregar de voltagem. Isso é muito legal. Ela consegue entregar 633, 600 e pouco watts. 600 e pouco watts já dá para suprir a maioria das configurações do computador, tá? Agora, outra recomendação de fonte que eu achei que estaria mais barata é uma fonte da GameMax. A GameMax séries GX, GP, GM. Dependendo, a GM ela é a melhor série, né? Mas dependendo do valor, talvez não valha tanto a pena. Essa fonte também aparece em promoção muitas vezes, tá? Nos grupos de Telegram dos youtubers aí de hardware, tipo o PC Fafá, o Fragas, o Semidias. Vira e mexe, essa fonte aparece em promoção lá no Telegram.
Eu tenho uma nostalgia dessa marca Game Medias, dessa fonte, porque eu escutava muito o Semi Dias montando aqueles setups, aqueles PC gamers custo-benefício e colocando a Game Media 600 watts como recomendação mínima para você conseguir ter um PC. Então essa marca de fonte é uma marca confiável. A Game Max tem a Game Medias e a Game Max, a Game Medias também é excelente. Ambas as 3 fontes que eu tô falando nesse vídeo, elas giram em torno dos 300 e poucos reais, quase 400, tá? A Game Medias, ela tá na promoção muito boa, a Cyclops. Tem a RGB, que é de 650 watts, e tem de 750 watts. Eu acho que vale mais a pena você pegar logo a 650 watts, porque a diferença de preço é do quê? Uma é 370 e outra é 300 Não, uma é 300, mais ou menos 370, e outra é 392 com frete. Eu acho melhor você pegar de 392, que é de 750 watts, que trará mais segurança pro seu computador. Essa é a minha fonte, galera, da EVGA. Meu computador tá bem sujo. Eu vou limpar ele quando eu for trocar minha placa de vídeo quebrada da RX 1570. Aqui tá a minha fonte, ó. Olha o selo 80 Plus Bronze que eu falei, que é o selo que indica eficiência, né? A eficiência da voltagem bruta da fonte. A minha 450 watts. Essa marca é muito boa, essa marca da EVGA. Só que o ruim é que a sua voltagem não permite que eu possa fazer upgrades, me deixa bem limitada. Por isso é muito importante, quando vocês forem montar o seu PC Gamer, vocês escolherem uma fonte de no mínimo uns 600 watts, tá? Mínimo 600 watts, 650 watts, que aí já consegue suprir algumas configurações medianas. Na verdade, eu acho até melhor vocês, se tiver custo-benefício, se tiver uma promoção muito boa, já optar por uma fonte de 750 watts, que aí sim ela entregará 600 watts. E falando nas recomendações de fonte, vocês lembram que eu tive um plot twist incrível esses dias quando eu fui pesquisar mais a fundo nas fontes? Bom, eu jurava que a fonte da Aerocool, a KCAS, fosse uma fonte boa. Tava assistindo um vídeo sobre aquela tier list, fontes bombas, máximo custo-benefício. Vou deixar o vídeo dele aqui embaixo também. Falou que essa fonte da Aerocool é uma bomba. Eu fiquei tipo, eu jurando que essa fonte fosse uma fonte de custo-benefício. Eu não sei onde que eu fiz isso, mas eu jurava que fosse uma fonte boa. Eu vi que não é uma fonte boa, que é uma fonte bomba. Nossa.